A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para participarmos da nossa oração diária, aonde todos os dias Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje conosco a nossa irmã Suzane, a qual vai nos trazer uma palavra do céu para os nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai que está no céu, neste momento, meu Senhor, eu entro na tua presença, Pai, para te louvar, para bendizer o teu santo nome, Pai, na beleza da tua santidade. Nós queremos te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida, por até aqui o Senhor está, Senhor, nos sustentando, Pai. Porque se não fosse a tua mão, Senhor, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais aqui. E eu quero aqui te louvar e quero engrandecer a ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, pelo teu cuidado, Pai, para com as nossas vidas. Eu venho te pedir, Pai, para que o Senhor venha alegrar os corações. Que o Senhor venha abraçar a cada vida, Pai. A cada vida, Pai, que vai estar ouvindo, Pai. Ah, Senhor, esta palavra, Senhor, esta oração, que o Senhor venha visitá-lo, que o Senhor venha alegrar, que o Senhor venha tirar todo o desespero de alma, que o Senhor venha ser a providência, a libertação, que o Senhor venha ser o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. É o que eu te peço neste momento, Senhor, e nesta oração. Eu quero apresentar a vida da tua filha, Pai, a qual vai ministrar a tua palavra, ser com ela, cobrindo ela com teu sangue, a sua família, repreendendo toda seta, toda investida, Pai, que venha a ser repreendida agora no nome de Jesus. Usa a tua filha como um canal de bênção, Pai, para as nossas vidas. É o que eu te peço no nome de Jesus. Su, fique à vontade e deixa Deus usar a sua vida. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar lendo aqui uma passagem a qual o Senhor me deu em Gênesis, no capítulo 22, no verso 2, que vai dizer assim: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um monte que eu o mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar onde Deus havia indicado. Glórias a Deus. Essa passagem nós vamos ver, tem como tema aqui na minha Bíblia, Deus prova a Abraão. Deus prometeu para Abraão uma descendência muito numerosa e ele esperou anos para que pudesse se cumprir, né, a promessa do Senhor de que o Senhor lhe daria um filho, né, para que ele tivesse uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus, né, como a areia da praia. Para isso era necessário que a sua esposa Sara gerasse. E chegou o momento em que Deus cumpriu a promessa e entrega, né, Senhor visita Sara e Sara agora vai gerar a Isaque. Só que depois de um tempo, agora nós vamos ver que Deus vai bradar do céu e vai chamar a Abraão. E Abraão prontamente responde a Deus. E Deus vai falar que ele quer que Isaque ofereça em holocausto o seu filho, o filho da promessa. Não era a Ismael, Deus queria o melhor, Deus queria Isaque. E Abraão prontamente fez tudo quanto Deus havia lhe ordenado. Ele vai pegar a Isaque e vai levar para sacrificar no monte. Nós vamos ver que ele vai pegar ali os servos, um animal, e vai ir a caminho desse monte. E quando chega no pé do monte, a qual o Senhor mostrou a ele, ele vai descer, ele vai deixar ali os servos e o animal e vai subir juntamente com Isaac. Eu entendo que tem caminhos que Deus prepara e não tem outras pessoas que possam caminhar ao nosso lado. Tem situações, aprendizagens, provações que o Senhor nos permite, que somente cabe a nós, não cabe a outras pessoas. O animal não pode subir, os moços não podem subir, era somente Abraão e Isaac subindo para aquele holocausto. Nós vamos ver que em todo tempo houve ali um silêncio. Quando é quebrado o silêncio, é uma parte que
mostra, prova a fé, né, que Abraão tinha uma confiança muito grande em Deus, era amigo de Deus. Quando ele vai despedir aqueles moços, ele vai se despedir dizendo: olha, fique aqui, porque nós subiremos, iremos adorar e vamos descer novamente. Ele estava ali crente, ele estava muito confiante de que ele iria subir para sacrificar, mas iria descer. Nós iremos subir, iremos sacrificar e vamos descer. Então, ele está dizendo no plural, isso ele está declarando a sua fé no Deus a que chamou ele, no Deus a qual ele obedecia, no Deus a qual ele confiava. Ele estava confiante que ele estava subindo e que não iria matar o seu filho, que Deus era fiel para velar com aquilo que Deus havia prometido e entregado nas mãos dele, que era o seu filho Isaque. Ele vai subir e chega, dado o momento, rompido esse silêncio por uma pergunta de Isaque. Isaque vai perguntar para o seu pai, vai dizer: olha, pai, aqui está, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, mas e onde é que está o cordeiro? E Abraão, mais uma vez, vai mostrar a sua fé. Vai dizer: olha, filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Nós vamos ver que em todo tempo, mesmo no meio da provação, a fé de Abraão estava inteiramente em Deus, inteiramente em Deus. Ele estava confiando no Senhor. Ele não, de maneira alguma, ele questionou quando Deus vai dizer que ele quer Isaac. E nós podemos perceber que nós precisamos, todas as vezes que vamos ofertar, todas as vezes que vamos fazer uma entrega ao Senhor, vamos cultuar, vamos colocar diante do altar do Senhor, Ele não aceita qualquer coisa, o Senhor não quer que nós venhamos ofertar pela metade, entregar de qualquer maneira, qualquer oferta, não, Deus falou claramente que Ele não queria Ismael, Ele queria algo que Abraão amasse. Eu quero o seu Isaque, é o melhor. É o da promessa que eu quero. Eu não quero a Ismael, eu quero o filho da promessa. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Afinal, nós vemos que Deus, ele bradou naquele monte. Deus bradou naquele monte, ele foi fiel. Ele foi fiel para com Abraão, ele estava somente provando a fé de Abraão. Eu consigo olhar e perceber que, na verdade, Deus não queria Isaque. Deus não queria Isaac, Deus estava provando a fé de Abraão. Deus queria Abraão, Deus queria Abraão aos seus pés, Abraão voltado para entregar ao Senhor, Abraão como nos outros tempos. Deus queria era Abraão, não Isaac, mas trazendo para os dias de hoje. Será que nós estamos prontos para ofertar, para dar ao Senhor aquilo que Ele nos entregou, aquilo que nós esperamos há tanto tempo? Será que nós estamos prontos para dar o melhor? Será que estamos ofertando para o nosso Deus o nosso melhor? Porque Ele sempre será, Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, e por mais que nós adoremos, entregando o nosso melhor diante do Senhor, isso ainda é nada, diante de tudo que Ele fez e continua fazendo, sendo em nossas vidas. Nós precisamos todas as vezes, quando for entregar algo para o Senhor, fazer como aquela mulher, que quando ela vai pegar ali um perfume caríssimo, Maria vai pegar e vai quebrar aquele vaso de alabastro para poder agora passar nos pés, ungir os pés do mestre, os pés de Jesus. Era um salário de um ano inteiro, aquele perfume tinha um valor de um salário de um ano inteiro, aquela mulher juntando aquele dinheirinho para poder comprar, era o valor do trabalho de um ano inteiro. Aquela mulher tinha algo preciosíssimo em suas mãos, mas quando foi para ungir os pés de Jesus, foi com esse perfume caríssimo que ela quebra ali o seu vaso e entrega o seu melhor.
Nós precisamos colocar o nosso melhor, oferecer o melhor para o nosso mestre. O Senhor não queria Ismael e de nós ele também não quer que entregamos qualquer coisa aos pés do altar. Quando for para adorar, eu preciso entregar a minha melhor adoração. Quando for para orar, eu preciso se entregar de corpo, alma e espírito. Tudo que eu for fazer, que seja minha primícia, que seja o meu melhor, que seja de dentro, lá da alma, o melhor que eu tenho, seja lá para fazer o que para o Senhor. Tudo que formos fazer, nós precisamos entregar. Precisamos estar pronto para entregar o melhor e sem questionar. Abraão tinha ali agora o seu filho sendo pedido para ser ofertado em holocausto. E ele não vai questionar em tempo nenhum. Trazendo para os dias de hoje, quantas vezes nós entramos em algumas provações, o Senhor nos permite algumas provações, algumas situações, e nós começamos a questionar a Deus. Começamos agora a indagar o Senhor o porquê das lutas, o porquê do vento, o porquê das situações, quando nós sabemos que o Senhor não nos prometeu um evangelho fácil, de facilidades. O Senhor não nos prometeu andar em tapetes vermelhos, uma vida de mar de rosa, não. Ele vai dizer que a nossa caminhada, o evangelho seria dificultoso, que o caminho é espinhoso, que a porta é larga, o caminho é estreito. O Senhor vai dizer que no mundo nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, porque Ele venceu. Então que nós possamos ter esta ciência, que caminhar com Cristo não nos isenta de passar pela provação, de ter a nossa vida provada, de ter a nossa fé provada pelo Senhor. Porém, nós bem sabemos que todos que passam pela provação, chega o momento também da aprovação de Deus. Chega o momento do Senhor dizer: olha, filho, fostes aprovado. Nós passamos por períodos de provações e o Senhor nos permite isso, e nós temos que enxergar isso como uma forma do Senhor nos dar oportunidade de crescermos mais, de amadurecimento, de crescimento, né, de termos novas experiências, de fortalecimento. O Senhor nos permite passar por algumas provações, sim, mas Ele não se isenta das provações. Ele está conosco. Ele está conosco em todos os momentos das provações das nossas vidas, seja no dia do choro, no dia do riso, porque Ele é Deus dos montes, mas Ele também é Deus dos vales. Ele é Deus de perto, mas Ele também é Deus de longe. Ele é Deus que está conosco em todos os momentos. O Espírito Santo está conosco. Então, para sermos aprovados, tem primeiro uma aprovação. Para chegar até a vitória, primeiro precisamos passar por uma aprovação. E oxalá que seja como Abraão, que foi sem indagar ao Senhor, que nós venhamos passar sabendo que servir a Cristo não é estarmos isentos de passar pela aprovação. Pelo contrário, nós passamos pela aprovação. O diferencial é: Jesus está no barco, Jesus está na proa, Jesus está conosco, Ele não abandona. Nós passamos sim por situações, passamos, muitas são as aflições do justo, porém Deus mesmo é quem as livra de cada uma delas. Que nós possamos entregar o nosso melhor. O Senhor pediu a Isaac e a Abraão, e a história, a passagem vai relatar que quando agora Isaac já está lá deitado, quando seu pai vai pegar o cutelo para agora imolar o menino, brada o anjo do céu e vai chamar a Abraão. Abraão, e vai chamar duas vezes. Abraão, Abraão, não faça tal coisa ao menino. Agora eu sei aonde é que está o seu coração. O Senhor provou, mas houve uma aprovação dos céus. E quando Abraão se vira, ali havia, Deus proveu. Deus proveu, como Abraão disse, assim aconteceu. Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Havia ali um animal preso pelos chifres no arbusto, e ele vai pegar aquele animal e agora vai sacrificar aquele animal. E como ele havia declarado aos servos, assim aconteceu. Eles subiram juntos e desceram juntos os dois. O menino não perdeu a sua vida. Deus provou a fé
fé de Abraão, dado o momento da sua caminhada. Nós não estamos isentos de passar pelas provações, mas o Senhor também aprova, o Senhor também provê, Ele também é provisão, Ele prova, mas Ele também é provisão na nossa vida. Ele provê também no meio do deserto, o Senhor provê no momento da adversidade, o Senhor é provisão, Ele é aquele que supre, Ele é aquele que cuida. Quando nós somos fiéis ao Senhor, quando somos fiéis e obedientes, mesmo com dor, mesmo com inseguranças, mesmo com medo, Abraão vai obedecer e sem indagar nada. Nós podemos imaginar, né? Nós pensamos aqui com a nossa mente, mas a Bíblia não relata que Abraão indagou, que Abraão disse não, que ele teve medo. Nós podemos conjecturar porque ele era ser humano, mas a sua confiança estava em Deus, ele tinha plena confiança em Deus. Então que nós possamos confiar e possamos melhorar, né, de quando formos ofertar ao Senhor, porque nós possamos colocar a nossa vida como um sacrifício vivo diante do altar do Senhor, possamos ter a nossa vida como uma oferta agradável ao Senhor, possamos dar a nossa vida, tudo que formos fazer seja o nosso melhor. Aquela mulher, quando estava nos pés de Jesus, era o que ela tinha de mais precioso. Talvez ela não tivesse grandes riquezas e outras coisas mais, mas o que ela tinha de mais precioso foi o que ela colocou. Ela quebrou aquele vaso e vai ungir os pés do mestre. Ela estava antecipando, porque ali Jesus já iria para depois para ser crucificado. Ela estava antecipando e ungiu. Ali perfumou os pés de Jesus. Ela deu tudo que ela tinha naquele momento, o que de mais precioso ela tinha naquele momento. Nós não sabemos qual é o dia de amanhã, nós não sabemos como será o nosso amanhã, se teremos outras oportunidades. Não sabemos quando é a última pregação, não sabemos quando é o último louvor, não sabemos quando é a última oração, não sabemos quando é o último abraço que o Senhor nos manda dar, a última visita, não sabemos quando é o nosso último suspiro. Aquela mulher deu o mais precioso que ela tinha, nós não sabemos. Então, por que guardar? Por que esperar? Por que esperar o melhor momento para entregar para o Senhor que nos deu a vida? Por que esperar um dia, uma data oportuna, uma data festiva, um dia de santa ceia para cultuar melhor, para adorar ao Senhor melhor? Por que esperar o templo estar cheio para fazer o melhor? Não, não faça, faça o melhor você dentro da sua casa, dê o melhor na igreja, dê o melhor no culto de santa ceia, sempre faça como se fosse o último, sempre entregue o seu melhor. Nós nunca sabemos quando será a nossa última oportunidade, então hoje eu dou o meu melhor. É fato que nós sabemos que hoje o meu melhor de hoje pode ser o diferente do meu melhor de amanhã, mas hoje eu preciso entregar tudo que eu tenho. Tudo aquela mulher entregou nos pés do altar, ela entregou nos pés de Jesus o seu melhor. Era o salário de um trabalhador de um ano inteiro, um ano inteiro. Era algo preciosíssimo naquela época. E aquela mulher vai entregar o seu melhor aos pés de Jesus, vai dar tudo o que ela tinha. Nós estamos dispostos a entregar o nosso melhor? Será que nós estamos dispostos a entregar? Porque a palavra nos mostra aqui no texto que ele foi provedor. Ele foi provedor e ele cumpriu, ele continuou sendo Deus, ele continuou velando pela sua palavra, ele entregou a Abraão o filho que ele havia prometido, ele pediu a Abraão, mas ele não matou o Isaac, ele não permitiu que Isaac fosse morto, ele estava querendo, era só Abraão mais pertinho, era Abraão mais perto, ele queria ver onde estava o coração de Abraão, será que estava nele ou será que estava em Isaac? É tanto que Deus vai bradar do céu, vai dizer: Abraão, não faça tal coisa ao menino, não faça tal coisa, agora eu sei aonde está o seu coração. E tem momentos que o Senhor precisa provar a nossa fé, porque tem vezes que nós passamos tanto tempo para receber uma vitória, e depois dessa vitória alcançada, depois de muito choro, muita lágrima, nós começamos a se acomodar, a querer
subestimar aquilo ali, a querer estar com a nossa bênção, a estar ali comemorando, e talvez, né, no meio disso tudo nós esquecemos de adorar o abençoador, esquecemos de agora agradecer o abençoador, de continuar a relação como antigamente, de continuar a relação íntima como antigamente, como outrora, a entrega de antigamente, e nós precisamos entregar o nosso melhor como outrora. O Senhor prova a fé de Abraão e agora ele sabe onde é que está o coração. Abraão amava sim a Isaac, mas o coração continuava no amigo que chamou ele quando ele nem o conhecia. Ele confiou em Deus na voz que ele ouviu. E nós vamos ver que Deus não decepcionou Abraão em momento nenhum. Abraão não saiu decepcionado, não saiu frustrado. Veja que era algo particular, porque Abraão nem divide com Sara o que Deus havia pedido. Perceba que nem Isaac estava sabendo que estava subindo para ser sacrificado. Perceba que era algo íntimo, era particular. Era Deus realmente provando a fé de Abraão. Era falando, eu quero ver onde é que está o coração de Abraão. E desta forma Deus faz conosco. É por isso que às vezes nós precisamos passar por algumas provações. É o Senhor nos chamando para mais perto. É o Senhor falando, despertando as nossas vidas para falar, volte a orar como você orava. Volte a louvar, volte a me adorar, volte a me servir como outrora, volte ao primeiro amor, faça como você fazia no primeiro amor, porque nós bem sabemos que no primeiro amor, em todo momento, é momento de nós estarmos prontos para ouvir. Quando era o primeiro amor, nós estávamos na condição de Maria, todo momento, de manhã nós queríamos orar, se chamasse para a vigília, para a tarde da bênção, para as madrugadas, para fazer campanha, subir monte, para culto no lar, em todo momento nós estávamos prontos, em todo momento nós falávamos, eu quero, eu vou, não tinha impedimento, não tinha ocupação que nos impedisse, porque era uma ânsia tão grande de conhecer esse Deus, era uma ânsia tão grande de ouvir a palavra, era uma ânsia tão grande de entregar, de ter uma oportunidade de poder ler a palavra do Senhor. Era uma coisa, um desejo, era uma sede tão grande de poder adorar, de estar na presença, de ouvir os testemunhos, de ouvir uma ministração. Era uma ânsia tão grande que tínhamos no primeiro amor. E quando para receber, então, o Espírito Santo, para ser selado, todo momento era um desejo tão grande de orar, todo momento de começar a glorificar, para novamente falar em línguas, era algo que queimava dentro de nós. Todo momento nós queremos falar onde está tendo uma tarde da bênção, onde tem uma consagração, todo momento e todos os dias nós queríamos estar aos pés do Senhor. Todo momento e todos os dias, era ensaiando louvor não sei quantas vezes para conseguir no momento do culto louvar com excelência, era ler uma palavra e estar pronto para o momento que recebesse uma oportunidade. Então que nós possamos voltar a entregar o nosso Isaac ao Senhor, entregar o nosso melhor. Quando se diz entregar o Isaac, é somente simbólico, porque Isaac não foi sacrificado, mas o Senhor pediu, Isaac, que nós possamos entregar a nossa melhor oferta, tudo que formos fazer para o Senhor, que seja o melhor, porque nós nunca sabemos que nós venhamos fazer como aquela mulher que se antecipou. Nós nunca sabemos quando é o último dia, quando é a última vez. Às vezes é através de uma adoração que você entrega sincera que o Senhor libera a sua bênção. Às vezes é através de uma ministração que você ministra de corpo, alma e espírito, você mergulha mesmo que o Senhor está libertando, que o Senhor está salvando e quebrando cadeias, entrando com provisão. Nós nunca sabemos que forma que o Senhor trabalha, mas que nós venhamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, entregar o nosso melhor, pedir ao Senhor para reacender a chama, porque quando nós vamos ver que o profeta vai dizer, Senhor, acende, reacende, Senhor, a chama no meio dos anos, reanima, Senhor, reaviva no meio dos anos, reaviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos,
porque o começo é muito gostoso. É muito gostoso o nosso começo. No começo não precisa. No começo nós temos força e vigor para caminhar. Caminhamos com muita força, muito vigor. Em todo momento estamos prontos. Mas no meio dos anos as coisas vão se perdendo. No meio dos anos, se não vigiarmos, a lenha se apaga, falta lenha e o fogo se apaga. Se não vigiarmos, no meio dos anos, vamos se esfriando, vamos ficando mortos, vamos deixando, abandonando a graça, vamos se acostumando com a presença e manuseando de qualquer maneira, mas que no meio dos anos o Senhor possa novamente reacender a chama, reavivar e começar por nós, começar, Senhor, começa em nossas vidas. Nesta tarde eu quero estar orando, que o Senhor possa melhor ministrar em cada coração, o Espírito Santo possa melhor ministrar em cada coração, que nós possamos estar, né, sempre prontos para entregar o nosso melhor diante do altar do Senhor, sempre sensíveis para ouvir a voz dele, sempre sensíveis para obedecer ao Senhor, não querer questionar diante do que o Senhor nos propõe a viver, a passar, não questionar, porque afinal o que ele faz hoje, nós não compreendemos hoje o que o Senhor está fazendo, mas amanhã nós saberemos, amanhã será motivo de glorificar o nome dele. Amanhã será motivo. Confia em Deus. Nós vamos ver que quem confia no Senhor não sai prejudicado, não sai envergonhado e nem confundido. Servos que confiam inteiramente no Senhor. Que nós possamos, assim como Abraão, continuar tendo fé quando as circunstâncias parecem que é o fim, quando parece que não tem mais saída, parecia que ali ele iria sacrificar o seu filho da promessa e tudo estaria acabado. Toda a promessa do Senhor teria acabado, não faria sentido, mas Deus, ele vela com a sua palavra para cumprir. Abraão foi fiel, foi leal de levar o seu filho ao pedido do Senhor, e Deus dos céus foi fiel à sua palavra, bradou, porque ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, o nosso Deus, ele é fiel para velar pela sua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta tarde, Senhor, aqui está a sua palavra, a qual foi ministrada, Senhor. Eu quero orar, Senhor Jesus Cristo, e pedir a Ti, Senhor, que no meio dos anos o Senhor possa nos sustentar. Meu Deus, nos dá graça, Senhor, que não falte sobre a nossa cabeça o óleo. Jesus, que nós não venhamos perder o vigor e a graça, o desejo, meu Pai, de entregar, de servir o melhor, de servir ao Senhor com o melhor. Pai querido, que nós venhamos entregar o que mais de precioso temos diante, meu Pai, dos teus pés. Ah, Senhor, que nós possamos colocar o nosso precioso aos teus pés, o nosso melhor. Jesus, reacende a chama, nos faz ter, Pai, aquela chama como outrora, como no primeiro amor, Senhor, que nós tínhamos o desejo, ansiávamos pelo momento de cultuar ao Senhor. Volta, Jesus, coloque em nós novamente, reacende esta chama. Ah, Senhor, nos ajuda todos os dias a ter a ciência que precisamos fazer a manutenção diária, para que a chama não se apague. É necessário tirar as cinzas do altar, é necessário todos os dias, Senhor, sermos libertos todos os dias, se limparmos todos os dias, Senhor, estar aos teus pés todos os dias, Senhor, fazendo alto, Senhor, análise em nossas vidas, examinando a nós mesmos todos os dias, se purificando. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a voltar como outrora, meu Pai, ser fiel, Senhor, como Abraão, ser obediente como Abraão, Senhor, ter fé, meu Pai, mesmo nos momentos de adversidade, saber que o Senhor é fiel, que a nossa fé não venha a ser abalada pela circunstância em que estamos vivendo, mas que nossa fé esteja, Senhor, firmada em Ti, posta em Ti, os nossos olhos postos no Senhor. Pai querido, nos dá vigor, Senhor, nos dá vigor como outrora, reacende a chama, reaviva, Senhor, a Tua obra no meio dos santos,
anos. Reaviva a tua obra no meio dos anos e começa aqui, Senhor, começa por mim, que nós possamos voltar a sentir alegria, Senhor, alegria da salvação, alegria de estar em tua presença, como o salmista declarou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, que essa alegria possa invadir o nosso ser, meu Pai, a alegria de estar em tua casa, em tua presença, meu Pai, de ofertar o melhor, Jesus, que sempre quando formos dar algo para ti, que seja o nosso melhor, Senhor, na oração, na intercessão, na palavra, no louvor, no abraço, no evangelismo, ao estender as mãos, Pai querido, que possamos dar o nosso melhor, como estivéssemos, Senhor Jesus, colocando diante do Senhor, porque sabemos que tudo, meu Pai, que fazemos, até que seja para o nosso próximo, estamos fazendo para o Senhor, meu Pai, direto ou indiretamente é para o Senhor. Então que nós possamos entregar o nosso melhor, Pai, nos ajuda a ter essa sensibilidade, Pai querido, de entregar o melhor, porque nós não sabemos, no dia de amanhã não sabemos como será, Senhor. Aquela mulher se antecipa, entregando o que no momento ela tinha de mais precioso, era o de mais valor, Senhor. Ela colocou aos seus pés, ela se antecipou, que nós possamos se antecipar, meu Pai, em nossas vidas, colocando hoje, meu Pai, a melhor oração, o melhor louvor, a melhor ministração, que nós possamos, ó Pai, colocar hoje, porque nós não sabemos de fato o que nos aguarda para o amanhã, mas que hoje possa ser o nosso melhor, Pai, nos dá da tua graça, segura em nossas mãos, e nesta tarde, Senhor, desce, Senhor Jesus Cristo, com renovo, com restauração, com graça, com bom ânimo, da injeção do alto céu, injeção de ânimo, reaviva, Senhor Jesus, a chama que estava se apagando, assopra, Senhor, o teu vento, trazendo vida, assopra, Senhor, o teu vento dos quatro cantos, trazendo vida, aquilo que já estava, meu Pai, morto, sequíssimo, traz vida novamente, Pai, traz vida, porque é só o Senhor que pode colocar de pé, Senhor, um exército que já estava sequíssimo, é só o Senhor que tem esse poder. Jesus, visita, Senhor, os que estão enfraquecidos e dá injeção de ânimo, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e já te agradecemos, fica conosco, Senhor, ser conosco, é o que eu te peço, te oro, Pai, em nome de Jesus, amém, eu agradeço a oportunidade. Vai ter surpresa para este choro, vai ter milagre para essa dor. Tem novidade, vem coisas novas. O que é teu, meu Deus já decretou. O que é teu, o nosso Deus já decretou. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.